Olá, meus amigos, eu tive uma ideia e como eu não gosto de deixar as ideias paradas, mesmo que a continuidade deste vídeo demore um pouco para sair, resolvi já iniciar uma sequência de discussões já hoje. A ideia surgiu hoje mesmo. Hoje é dia 29 de dezembro de 2012, 11 horas e 35 minutos da noite. Resolvi iniciar uma sequência de vídeos para que pudesse gerar uma discussão a respeito do Código de Trânsito Brasileiro. E por que eu falo isso? Não porque eu sou o melhor motorista do mundo, o melhor motorista de Goiânia, que é a minha cidade, nem o melhor motorista brasileiro. Não quero ser um excelente motorista. Gostaria que o trânsito fluísse melhor à medida que a população tivesse conhecimento do que é e do que trata o Código de Trânsito Brasileiro. Um código que, como vocês vão acompanhar, trata inclusive do comportamento do pedestre mediante o trânsito de veículos. Eu estou aqui com o texto da Presidência da República, a Lei número 9.503, de 23 de setembro de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, se vocês tiverem interesse, esta cópia minha que está arquivada em PDF, para consegui-la eu simplesmente fui no site da Presidência, que pode ser acessado via www.planalto.gov.br. Lá existe uma aba denominada Legislação. Dentro dessa aba, todas as legislações, os códigos completos, leis complementares, leis ordinárias, estatutos, como por exemplo o Estatuto da OAB, que é uma lei federal. E não há lugar melhor para se encontrar qualquer código senão o site da Presidência. Então, vamos lá. O artigo 1º, o capítulo 1º, trata das disposições preliminares. O artigo 1º traz o seguinte texto: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Ou seja, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, como eu falei no começo, inclusive os pedestres, são regidos por esta lei, por este código. Parágrafo 1º do artigo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O que significa isso? Pessoas, ou seja, pedestres, veículos, aí inclusos bicicletas, por isso a obrigatoriedade de buzina, retrovisor e proteção para o ciclista, como capacete, bicicletas elétricas, ciclomotores como as mobiletes, as jogs, motos de todas as cilindradas, animais. Então, nas cidades onde ainda há trânsito de gado, de todas as formas, gado equino, que são os cavalos, e gado bovino, que são os bois e vacas, se na sua cidade ainda
a trânsito de animais entre os carros, eles também são regidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tá aqui, tá escrito. E ele rege também as paradas, os estacionamentos, operações de carga e descarga. Por isso que a gente vê nas ruas as placas de proibido parar e estacionar, e as placas de locais específicos para carga e descarga. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Ou seja, transitar em condições seguras significa iluminação pública de qualidade, asfalto de qualidade, sinalização de rua como semáforos e placas que tenham visibilidade, que não sejam um artifício para se arrecadar com multas. Parágrafo 3º do artigo 1º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Este parágrafo 3º complementa o que eu acabei de falar. Nós, como cidadãos, temos direito de ruas bem sinalizadas, de asfalto de qualidade e de um trânsito de fluxo interessante, de fluxo inteligente. O que significa isso? Limites de velocidade condizentes com as vias. Não adianta reduzir o limite de velocidade porque a via é de difícil trânsito. É preciso melhorar o asfalto e a sinalização e a iluminação para permitir que aquela via tenha um trânsito, tenha um fluxo para garantir a perfeita circulação. Não adianta uma avenida larga, mas cheia de buracos, uma avenida de ligação que poderia ter um limite de 80 km por hora, mas devido à falta de sinalização e o asfalto mal cuidado, se tornar uma via com limite de velocidade de 50 km por hora. Se a via é de 80 km por hora e há uma redução do limite de velocidade para 60 km por hora, só aí, em limite de velocidade, se perde nada mais, nada menos do que 20%, do que 25% na possibilidade de um trânsito melhor. Perde-se 25% em velocidade média. Por quê? Porque existem pessoas que respeitam o limite de velocidade nas vias, transitando exatamente no limite, e existem pessoas que, por temerem o limite de velocidade, transitam muito abaixo. Mas elas se esquecem, e isso é tema de um vídeo posterior, mas há pessoas que não se lembram que o limite de velocidade de uma via serve para não ser ultrapassado nem para mais, nem para menos. Uma via de 80 km por hora deve obrigatoriamente o condutor de veículo manter uma velocidade média, uma velocidade constante, na verdade. Ele deve manter no mínimo 40 km por hora para manter uma qualidade de circulação. O parágrafo 3º deste artigo 1º foi vetado, pulamos para o parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde
e do meio ambiente. Acho que não tem muito o que discutir. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Ou seja, vias no estado de Goiás são de responsabilidade estrutural do Detran Goiás, bem como em Goiânia. Em cidades do interior como Aparecida existem os Ciretrans, que são escritórios do Detran responsáveis por gerir, administrar o cuidado com as vias e com as sinalizações e iluminação. Parágrafo único. Para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Ou seja, este código rege também o trânsito em praias abertas e em condomínios. Então você que mora em condomínio fechado e acha que a lei não aplica a você quando você excede a velocidade dentro do seu condomínio, saiba que sim, a lei se aplica a você. Então tome cuidado. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas neles expressamente mencionadas. Ou seja, se houver alguma maneira de ser autuado por infração cometida, certamente, se houver um agente próximo a você, você será autuado. Atualmente, não existe meio de se identificar, por exemplo, uma bicicleta, mas caso surja identificação para bicicletas, como placa e até habilitação para bicicletas, um dia você poderá ser multado por exemplo, trafegar na contramão ou em calçadas, montado e pedalando uma bicicleta. Obrigado por assistirem. Este foi o primeiro de uma sequência de vídeos. Neste vídeo eu falei um pouco do capítulo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das disposições preliminares. Agora já são 1h30, quase 1h30 da manhã. Estou terminando a edição do vídeo. Olha lá, 1h26 da manhã. Estou terminando a edição do vídeo, como vocês podem observar. E daqui a pouco vai tudo pro ar, inclusive este pequeno trecho. Boa noite e daqui a pouco eu vou dormir.